E aí pessoal, Thiago aqui. Esse vídeo vai ser para mostrar para vocês o backtest e a parte de simulação da estratégia que está no mercado, que é a RP Algo 7. Eu já venho trabalhando há bastante tempo mostrando para vocês como fazer a interpretação das estratégias de forma mais correta e assertiva possível. E hoje, na apresentação dessa estratégia, eu quero mostrar em detalhes e mostrar para vocês algumas considerações para que vocês consigam utilizar essa estratégia da melhor forma possível. No backtest dessa estratégia, lembrando que ela utiliza somente venda no tempo gráfico de 6 rencos no dólar futuro. Essa aqui foi a curva de capital obtida durante o backtest. Eu sempre falo para vocês, avaliem como é o backtest e comparem com a parte de simulação nesses 7 dias que vocês vão ter para testar a estratégia. No caso, eu já fiz isso e eu estou mostrando para vocês a parte de backtest justamente porque é muito parecida. Tem uma ou outra operação que não aparece no backtest, mas que ocorre durante a simulação. Mas a gente sabe que quando o tempo gráfico no backtest é um pouco menor, ele tem essas dificuldades, até também o prazo mais longo mostra-se um pouco mais de irregularidade nos dados. Aqui eu peguei o último ano e vocês conseguem perceber a curva ascendente da estratégia. Eu tentei colocar parâmetros nela para que ela seja o mais linear possível. Na parte da configuração, vocês precisam colocar somente venda. Existe a possibilidade de colocar compra e venda nessa mesma estratégia, mas quando você coloca a parte de compra, apesar do lucro ser maior, a parte de capital fica muito irregular. E com o passar do tempo, eu vi que as pessoas que compram, como ela tem pouco tempo de teste, elas não conseguem perceber o real potencial da estratégia. E isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tanto que o capital mínimo dessa estratégia é R$ 10.000. Ela é um capital maior, mas não porque você tem um drawdown grande, mas é que é para a pessoa entender que às vezes ela vai passar por um período de 0 a 0, ou então vai ter algumas operações negativas após ela iniciar a execução dessa estratégia. Percebam aqui, se vocês iniciassem essa estratégia, olhando no longo prazo, ela é uma estratégia vencedora, é excelente. Mas, digamos que você entrou aqui, vamos agora na parte mais específica, você entrou no dia 1º de 6 de 2022. Digamos que esse aqui é o marco zero. Na primeira semana, aqui até o dia 6, você teve lucro. Após o dia 6, você teve prejuízo. Então, você teve uma semana de prejuízo. Então, às vezes, a pessoa ela inicia com a estratégia, não sabe o que ela tem para o futuro, qual que é a previsibilidade dela, não sabe se essa estratégia é uma estratégia vencedora ou não. E na semana seguinte da contratação, ela tem uma semana só de prejuízo. Então veja que após essa uma semana inteira de prejuízo, você começa a retornar o capital. Você tem esse retorno do capital. Ela é uma estratégia vencedora no longo prazo. Mas você precisa entender que o longo prazo não é uma semana ou um mês. Aqui, esse gráfico, ele demorou um ano para se formar. E na característica dessa estratégia, por ela ser algo que trabalha contra a tendência, a parte do gain vai ser um gain menor, em torno de R$ 100, e quando você tem um loss é em torno de R$ 200, R$ 250. Outro detalhe que você precisa prestar atenção. Digamos que você comprou essa estratégia agora no início do mês 8, aqui, dia 1º de 8 de 2022. Você passou, nesse caso aqui, até o dia
3/10, no 0 a 0. Então, foram 2 meses que você executou essa estratégia e ela ficou no 0 a 0. Toda estratégia ela tem um período de estagnação, que ela não está de acordo com o mercado, e depois um outro período que ela está de acordo com o mercado e ganha-se muito dinheiro. Então, veja no longo prazo como que é a característica dessa estratégia, para que você não compre, por exemplo, no início do mês 8 de 2022, passe 2 meses sem ganhar dinheiro e ache que essa estratégia é ruim. Às vezes, você só está passando por um momento de estagnação da estratégia. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Outro ponto, outro detalhe importante. Digamos aqui que você comprou essa estratégia no dia 17/1. E no dia 20, no dia 19, na verdade, do 1, você teve um loss grande, significativo. Se você for olhar aqui no gráfico, ele é significativo. Foi um loss de R$ 1.500. Então, veja que isso está dentro do parâmetro da estratégia. Esteja preparado para isso quando você escolher a estratégia. Se você quer ter essa curva de ascensão aqui de capital, esteja preparado também para o loss e porque às vezes você pode entrar num momento que na semana seguinte vai ser uma semana ruim. Então esteja preparado. Aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico de operações. Perceba várias operações no gain, pequenininhas, até R$ 100 aqui, e algumas outras maiores. A maioria está aqui no parâmetro de R$ 400 mais ou menos. Algumas outras, igual essa aqui, R$ 1.200. Então esteja ciente disso na estratégia. Porque eu não quero que vocês entrem na estratégia por ela ser uma estratégia boa, mas não estejam preparados para o que ela pode oferecer tanto de bom quanto de ruim. Tá bom? Estou mostrando principalmente agora os pontos ruins para vocês. Porque aqui eu quero trabalhar com sinceridade com vocês que isso vai existir. Outro parâmetro para a gente analisar aqui no backtest, as estratégias. Vamos também para o resultado ruim primeiro. Está aqui. Temos uma operação de R$ 1.200, outra de R$ 1.000 e outras várias de R$ 700, R$ 500 e R$ 400, igual eu mostrei naquele outro gráfico. E aqui, ó, você tem estratégias, a maioria está com 5 contratos. Agora vamos para a parte boa dessa performance aqui. O fator de lucro dela é um fator de lucro excelente, 1,66. É muito bom. Então, ela fez 1.000 operações e acertou 86%. Também uma razão excelente de assertividade. Outro detalhe, maior sequência vencedora. Ela fez 51 operações seguidas no gain. E a maior sequência perdedora foram somente 3. Então, é um resultado excelente também. Imagina você iniciar ali com 50 operações. É claro que aqui é um recorde, mas a maioria das operações é 15, 20 operações no gain e depois uma no loss. Mais ou menos assim. E aqui o detalhe mais importante para vocês verificarem. Declínio máximo de um trade só, R$ 1.700, que foi aquela que a gente observou. Outro, declínio máximo da junção de da maior sequência de loss, foi de R$ 2.500. Por isso que eu coloquei um capital mínimo de 10 mil. Porque se você entrar nessa estratégia, você sabendo que ela é vencedora, e você, na semana seguinte, você tem um loss de R$ 2.500, você não fica tão preocupado ao ponto de você desistir de uma estratégia que no longo prazo ela é vencedora. Tá bom?
Vamos agora para um outro detalhe. Como que ela trabalha? Você configurou ela para ela operar de 1 a 5 mini contratos. Então, ela vai entrar com um mini contrato inicialmente. Se ela não alcançar alguém, ela vai aumentar para 2 e ela vai fazendo médio para trás. E quando ela fizer 5 mini contratos, entrar com o quinto mini contrato, ela automaticamente vai abrir uma ordem Yoko com loss e com gain. Enquanto ela não chegar no quinto mini contrato, ela só vai trabalhar com o gain. Então, nessa linha superior é o nosso gatilho de entrada e essa linha inferior é o nosso gain. Então, ele sempre vai ficar seguindo essa linha aqui. Sempre vai ter uma ordem de saída nessa linha. E aqui, toda vez que o preço esticar demais, essa linha ela consegue identificar a exaustão do preço. E quando o dólar retornar, fazer o que a gente, na análise técnica, que é a retração, nós vamos trabalhar com a parte da retração. Tanto que no conceito, nós temos um conceito que a gente fala que o dólar ele sobe de forma mais brusca e ele desce de forma mais lenta. Quando ele desce de forma lenta, ele não faz a parte da retração, ele não faz esse respiro. Por isso que por isso que essa estratégia ela não tem a parte de compra, só tem a parte de venda. Porque quando o dólar subir, ele vai fazer esse respiro e nesse respiro eu vou fazer a venda e o gain. Aqui eu tenho um exemplo que eu coloquei aqui do dia 24, que ele fez várias operações seguidas. O dólar subiu, quando ele foi fazer a retração, fez a venda, foi para o gain. O dólar subiu, fez a exaustão, fez um topo mais alto, ele executou a venda e fez o gain. E ele vai seguindo assim. Até esse momento aqui, que é um outro exemplo, que ele subiu de forma brusca e quando ele indicou que ele iria fazer o retorno, nós executamos uma venda, mas ele não fez esse retorno totalmente, ele não pegou o nosso gain. Então, ele fez esse retorno, fez uma venda, voltou a subir. Ele foi lá e fez mais uma venda quando ele indicou que iria descer. E ele foi fazendo esse movimento. Até o momento de exaustão do dólar, o nosso médio estava aqui em cima, nosso preço médio estava aqui em cima, e o nosso gain pegou aqui embaixo, tendo um pouquinho de lucro. Então, basicamente, nessa parte, ele fez as execuções com um mini contrato certinho. Aqui, quando ele não conseguiu fazer essa execução, ele foi fazendo esse médio, foi consertando o preço médio, certo? Até que ele fez o gain aqui. Aqui temos um outro exemplo. O preço esticou bastante, foram 22 pontos aqui, e quando ele foi fazer o retorno à média, ele executou a venda. Vamos ver se eu encontro algum outro exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo, na verdade, do motivo de ele não ter o lado da compra. Perceba que ele vai descendo e ele não faz a correção. Ele não faz essa correção. Igual aqui. Ele subiu, fez essa correção, fez a correção à média. De forma muito mais rápida. O dólar tem essa característica. Tanto que eu tenho outras estratégias, por exemplo, para o índice, que é ao contrário. Ele somente compra índice futuro. Então, esses são os detalhes da estratégia. Usem o replay, executem ela no simulador, façam esse backtest também,
Observem aqui como que é o comportamento dessa estratégia, que vocês vão conseguir analisar bem certinho o potencial dessa estratégia. Aqui eu tenho algumas operações vencedoras. A maioria é de 5 pontos, a parte do gain. E essa aqui é a nossa curva de capital. Pessoal, seria isso para eu apresentar essa estratégia para vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar no grupo do Connect. A gente pode conversar por lá e eu tiro qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado.